vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A pátria de tão grande e santa, em que floresceu tão mimosa planta. Ó Santa Luzia, pedi a Jesus que sempre nos dê nos olhos a luz. Ó Santa Luzia, pedi a Jesus que sempre nos dê nos olhos a luz. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu lhe ofereço inteiramente toda a voz, e em prova da minha devoção, eu hoje mostrou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Viva Santa Luzia! Viva! Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então agora que possamos esperar pela Santa Missa, né? A gente avisa também quem quiser ser padrinho ou afilhado, uma coisa ou outra, um padrinho ou afilhado, né? Procurar a nossa irmã Suerda, ela está com o caderninho ali. Sinta-se à vontade. E mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Uma boa noite. E que Santa Luzia ilumine a cada um de vocês. Santa Luzia, pedi a Jesus que sempre nos dê dos olhos a luz. Ó Santa Luzia, pedi a Jesus que sempre nos dê dos olhos a luz. Aplaudamos todos com muita alegria os feitos heróicos de Santa Luzia. Ó Santa Luzia, pedir a Jesus que sempre nos dê dos olhos a luz. Ó Santa Luzia, pedir a Jesus que sempre nos dê dos olhos a luz. Susana, sobre defender-se das paixões humanas. Ó Santa Luzia, pedi a Jesus que sempre nos dê dos olhos a luz. Ó Santa Luzia, pedi a Jesus que sempre nos dê dos olhos
ama a Deus amante. Ó Santa Luzia, pedi a Jesus que sempre nos dê os olhos à luz. Ó Santa Luzia, pedi a Jesus que sempre nos dê os olhos à luz. Ó, tirou o corpo pra salvar a alma, e de Virgem Marte traz nas mãos a palma. Ó Santa Luzia, pedi a Jesus que sempre nos dê os olhos à luz. Ó Santa Luzia, pedi a Jesus que sempre nos dê os olhos à luz. Morreu e foi santa. Viva Santa Luzia! Queridos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar este dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, e assim nós iniciamos com esta solenidade, com esta Santa Missa, dedicada à nossa padroeira Santa Luzia. Iniciamos aqui na comunidade os seus festejos, começando hoje, indo até sexta-feira, dia 16, na graça de Deus e com a intercessão de nossa padroeira. Com muita fé, com muita alegria e confiança no Senhor, nós iniciamos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, peçamos perdão a Deus por nossos pecados. O pecado é um sinal de escuridão, é um sinal das trevas, é um sinal de morte. Mas Deus é sinal de luz, Deus é luz, Deus é vida, Deus é perdão. Por isso cada um agora reconhece os seus erros, os seus pecados. Cada um vai lembrando agora quais os pecados que você tem cometido no seu dia a dia, seja por atitudes, por palavras, por pensamentos, por sentimentos, por omissões. E assim vamos cantar o ato penitencial, suplicando neste momento a piedade do Senhor. Em palavras, atitude, omissões, o homem a dos braços, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Glória, glória, antes do céu, Cantando com alegria, cantando no seu amor. Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos. Cantamos bendizendo. Damos glória ao vosso nome. Nosso dom, agradecemos juntos. Glória, glória. Leitura da profecia de Sinfonias. Assim fala o Senhor: ai de ti, rebelde, cidade desumana. Ela não prestou ouvido ao apelo,
não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor e nem se aproximou de seu Deus. Darei aos povos, nesse tempo, lábios purificados, para que todos invoquem o nome do Senhor e lhe prestem culto em união de esforço, desde além dos rios da Etiópia, os que me adoram. Os dispersos do meu povo me trarão suas oferendas. Naquele dia, não terás de envergonhar por causa de todas as tuas obras, com que prevaricaste contra mim, pois eu afastarei do teu meio teus fanfarrões e arrogantes, e não continuarás a fazer de meu santo nome motivo de tuas vanglórias. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá sua esperança ao resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras, não se encontrará em sua boca uma língua enganadora, serão apacentados e repousarão, e ninguém o molestará. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, todos vocês aqui presentes, paroquianos aqui de nossa paróquia, de Nossa Senhora Auxiliadora, fiéis devotos de Santa Luzia. Santa Luzia tem muitos devotos aqui na nossa paróquia, nesta comunidade, em toda a paróquia. Como também Santa Luzia tem muitos devotos em todo o Rio Grande do Norte, em todo o Brasil e em todo o mundo, a gente pode dizer. É uma santa muito popular. É uma santa que nos dá um exemplo de muita fé, de muita firmeza. A gente pode lembrar que Santa Luzia morreu virgem e ela foi martirizada. Virgem porque ela quis consagrar o seu corpo, a sua castidade, quis viver na pureza de corpo e alma para se entregar para Deus. E mesmo ela sendo ameaçada, ou sendo até foi tentada, tentaram forçá-la, tentaram forçar que ela perdesse a virgindade dela, mas Deus não permitiu. E ela foi martirizada, morta por ser cristã, por permanecer virgem consagrada a Deus, mas por ser cristã. Mas antes do martírio, Deus a preservou da impureza. Se cumpre o que disse o salmista de hoje: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Qualquer pessoa, este infeliz é qualquer pessoa. Não é infeliz no sentido de não ter a felicidade, mas é infeliz no sentido da pequenez, da necessidade. Este necessitado, este pequeno, gritou a Deus e Deus ouviu. Porque quem clama a Deus e é ouvido por Ele é feliz. É feliz. E Santa Luzia morreu feliz, porque fez a vontade de Deus, e não a dos homens, né? Então ela nos dá esse exemplo de muita firmeza. Fez a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus é feliz.
Quem se entrega a Deus é protegido por Deus. Claro que Deus quis que ela fosse mártir, para ser um exemplo para nós hoje. Para ser um exemplo de santidade, de caminho, de firmeza que a gente tem que seguir também na nossa fé. E toda vez que a gente fala também de Santa Luzia, pelo próprio nome dela, Luzia, nos lembra a luz, vem da palavra luz também. Ela é a padroeira dos olhos, a protetora da visão de todos os filhos de Deus. Então a gente sempre entrega, muita gente entrega a sua visão, algum problema de vista, e pede a intercessão dela, de Santa Luzia. Ela nos lembra a luz pelo seu nome, para que a gente possa pedir pela intercessão de Santa Luzia, não somente pelo nosso olhar físico, os olhos que podem ver as realidades, as coisas ao nosso redor, mas os olhos da fé também, para que sejamos sempre iluminados pelo Senhor. Que a gente possa pedir a Santa Luzia que o nosso olhar esteja voltado apenas para Jesus, com os olhos fixos em Jesus. Muitas vezes nós desviamos o olhar. Em que sentido, Padre? No sentido que a gente tira o olhar de Deus, da vontade de Deus, e olha para o mundo, e olha para o pecado, e olha para outras coisas, dando maior importância. A gente, na nossa caminhada, não pode tirar o olhar de Jesus. Que você não tire o seu olhar de Jesus Cristo. E peça isso a Santa Luzia, que ela lhe ajude com sua intercessão. Meu Deus, não me deixa tirar o olhar de nosso Senhor. Então tem uma música, eu estou lembrando agora, que ontem a gente teve a notícia, né, da perda de um grande profeta da nossa igreja, que foi o Monsenhor Jonas Abib, faleceu ontem, dia 12, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu me recordo que no meu início da minha caminhada, eu ouvia muito as pregações de Monsenhor Jonas Abib, né? Padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, né? Ele faleceu ontem, que descanse em paz, né? Mais um grande profeta e um grande santo que o céu ganha, né? Para interceder por nós, né? E tem uma música dele que diz: olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, seguir sem vacilar, prostrar-me ao teu altar, se é assim a letra, se eu não estou me confundindo, e não olhar atrás. Conhecem essa música? Conhece? Eu estava lembrando agora, ao falar sobre isso, né? O olhar fixo em Jesus, como Santa Luzia. Eu acho que é uma nota menor, não sei. Olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor. Conhecem? Olha somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Vocês sabem? Podem cantar? Olha somente a ti. Olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor. Mais uma vez, olhar. Olha somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. E não olhar atrás. Muito bem, que bonito, né? É esse olhar que a gente tem que ter fixo e somente em Jesus, para que Ele possa nos guiar, né?
E diante disso, partindo para um breve comentário do Evangelho de hoje, aquele que olha para o Senhor, que mantém o seu olhar fixo em Jesus, como Santa Luzia sempre manteve, como todos os santos e como nós devemos manter, é alguém que, mesmo sendo pecador, como todos somos, mas se arrepende e volta atrás e volta-se para o Senhor. E aqui no Evangelho eu quero falar sobre arrependimento, sobre humildade. De um lado a gente tem a humildade que leva ao arrependimento, do outro lado a gente tem o orgulho, que faz com que a pessoa não se arrependa e não saia do erro. O Evangelho fala aqui de um homem que tinha 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos, presta atenção, né? E ele disse ao primeiro: filho, vai trabalhar na vinha? Vai trabalhar hoje na vinha? O filho disse: não quero. Parecia alguém rebelde, né? Tem sempre alguém rebelde, né? Na família, tem na família de vocês alguém mais rebelde? Um filho mais difícil? Não quero não, vou fazer isso não. Emperra ali e é teimoso, né? Desobedece às vezes. Mas o Evangelho diz que esse filho que disse não quero, depois foi, se arrependeu, foi fazer o que o pai, né? O padre não, o que o pai aqui no Evangelho pediu, né? Foi trabalhar. Depois o pai disse ao outro filho: filho, vai trabalhar na vinha? Ele disse: sim, Senhor, eu vou. Demonstrou toda a disponibilidade, né? Mas não foi. Quem fez a vontade de Deus, a vontade do Pai? Jesus perguntou. Foi o primeiro. Então o que é que acontece aqui, meus irmãos e irmãs? O primeiro se arrependeu. Alguém que negou, alguém que pecou, alguém que disse não a Deus, não quero fazer a vontade de Deus, não quero ir para a missa, não quero rezar, não quero seguir essa palavra, esse Evangelho, mas depois foi, se arrependeu, teve a humildade de reconhecer o erro, teve a humildade de reconhecer que não podia dizer não para Deus e voltou atrás. E como isso é bonito! Especialmente com Deus, quando a gente reconhece que não pode dizer não a Deus. E muitas vezes nós todos aqui já dissemos tantos nãos a Deus, e às vezes não voltamos atrás. Isso vale também para as relações humanas, nossos relacionamentos com os irmãos. Às vezes o orgulho reina e a gente não sabe retroceder um pouco, voltar atrás, ser flexível, né? Ter um pouco de flexibilidade. Não, eu disse não, mas eu repensei. Não, eu pensava diferente, mas eu vi outro ponto de vista e tomei uma nova atitude. Tem gente que emperra ali e não muda de opinião, mesmo sabendo que está errado, não dá o braço a torcer, não é verdade? Não sei se tem alguém aqui assim. Não diz, eu não vou me rebaixar, e não muda. Aí vem o outro que disse, sim, Senhor, eu vou. Filho, vai trabalhar na minha vinha. E trabalhar na vinha significa fazer parte do povo de Deus, significa fazer a vontade de Deus. Aí o filho disse, sim, eu vou, sim, Senhor. Mas não foi. O que tem aqui? O que temos aqui? Alguém mentiroso, alguém fingido, alguém hipócrita, alguém que vive só da aparência. E a nossa fé não pode ser uma fé de aparência. Esse que disse, sim, Senhor, eu vou, é aquele que diz, eu creio em Deus, que bonita a palavra, sim, pode contar comigo. Mas é tudo mentira, é da boca para fora, não faz a vontade de Deus, não faz, só diz, que bonito, eu vou, eu creio, tem que ser assim, mas na prática não faz. Então a nossa fé não pode ser assim, apenas de palavra, né? Apenas de palavra e a ação, nada. Palavras, muitas, ações, nenhuma. Não pode ser assim. É alguém orgulhoso, é alguém fingido, é alguém hipócrita. E Jesus aqui, vejam,
Ele falou para os chefes dos sacerdotes, para os anciãos, gente importante na religiosidade. Chefes dos sacerdotes seriam como os bispos de hoje, né? Seriam como o Papa, talvez, mas aqui os bispos, os padres. E Jesus falou para aqueles homens e disse: olha, as prostitutas vão entrar no reino dos céus antes que vocês. Muitas prostitutas, muitos publicanos herdarão o reino de Deus. Herdarão o reino de Deus. O que é que Jesus disse para eles? Não adianta vocês estarem no templo, não adianta vocês dizerem que conhecem a palavra, que rezam, mas que não se arrependem dos pecados. Enquanto que as prostitutas ali, no tempo de João, se arrependeram. Os publicanos, os pecadores, se arrependeram ali no tempo de João Batista. Ele cita no Evangelho João Batista. E os outros do templo, não. O que é que quer dizer isso? Que a gente não deve estar no templo? Claro que não. Que a gente deve estar no templo, que a gente deve... Hoje aqui a gente está no templo, apesar de estar na rua. Mas o templo, a igreja, que somos todos nós, templos de Deus. A gente tem que estar aqui, a gente tem que rezar, a gente tem que buscar. Mas tem que ser uma fé verdadeira e que nos leve ao arrependimento. Jesus falou isso porque aquelas prostitutas, que poderiam ser aqui criminosos, marginais, qualquer tipo de gente, qualquer tipo de pecado, disseram não a Deus primeiramente, né? Disseram não pelo pecado. Como o filho disse: não, eu não quero ir trabalhar na vinha, mas depois foi. As prostitutas disseram não a Deus ali naquele tempo, disseram não à palavra, se entregando ao pecado, mas depois disseram sim, se arrependeram. Isso foi importante, foi mais importante para a salvação. Então a gente precisa estar aqui, dizer sim a Deus, mas não ser só da boca para fora, ser com palavras, ser além da palavra, aliás, ser com o coração. Essa é a mensagem de hoje do Evangelho para nós, né? Essa é a mensagem de hoje, que o nosso caminhar para Deus, que o nosso estar na igreja, que a nossa devoção a Santa Luzia nos leve a uma verdadeira conversão. Todo mundo aqui já disse não para Deus, até o padre, até eu, mas a gente tem que ter a humildade de depois dizer sim, se arrepender e voltar atrás. Eu disse não, mas eu me arrependo, eu fui fraco, agora eu vou dizer sim e eu vou fazer a vontade do Pai. Que Santa Luzia, nossa padroeira, interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que sejam, por palavras e obras, instrumentos vigorosos de conversão e levem as pessoas ao conhecimento da verdade. Rezemos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos governantes, para que prestem digno auxílio aos encarcerados e promovam uma detenção educativa. Rezemos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que se empenham na evangelização, para que perseverem na prática da caridade e enfrentem com fé as dificuldades cotidianas. Rezemos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós, para que, a exemplo de Santa Luzia, enxerguemos o bem a realizar e sejamos fiéis ao Evangelho. Rezemos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Porque de graça recebemos nossa vida toda inteira, ofertamos ao Senhor como prova de amizade, como prova de amor. Com vinho e com
ao Filho, reciclar no vinho, reciclar no pão. Amen.